Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 49 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Árabes, Cultura e Ciência no Mundo Muçulmano. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os objetivos. São eles: descrever os principais estudos, reflexões e descobertas dos árabes, apontar os contatos com outros povos por meio do comércio que levaram ao desenvolvimento de novos conhecimentos, identificar o Alcorão como fonte de estudo e conhecimento para os árabes e descrever os principais pensadores muçulmanos, bem como os estudos na matemática, química, medicina e também literatura. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro, aquele livro didático de sala de aula que contempla esse assunto, caderno para as anotações das principais informações, mas também depois para a realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, vamos dar continuidade a esta aula. O mundo árabe e também islâmico realizou importantes estudos, reflexões e descobertas em várias áreas do conhecimento. E o propósito desta aula é justamente analisar um pouquinho sobre essas descobertas e de que modo elas influenciam no nosso dia a dia hoje. Como é que se deu contato com os outros povos? Por meio principalmente de atividades comerciais, que acabaram expandindo o Islã, né? A religião iniciada pelo profeta Maomé, por Muhammad, né? Os árabes acabam entrando em contato com outras culturas, assimilando novos conhecimentos, e isso possibilita a eles o conhecimento de invenções e inovações tecnológicas que estavam acontecendo com outros povos, mas que também ajudaram a eles a aperfeiçoar conhecimentos que eles já tinham ou objetos que eles haviam descoberto, criado. Exemplos, temos a bússola, o astrolábio, o papel dos chineses, textos dos antigos pensadores gregos, persas e também indianos, que possibilitou esse desenvolvimento desse conhecimento, essa cultura nova. Por meio do comércio, os árabes ajudaram a difundir essas inovações para outros povos. Além de conhecer para si, eles acabaram favorecendo essa difusão desses conhecimentos. Ao fazer isso, eles também se amparavam nos preceitos, no que estava escrito no Alcorão, que incentivava a busca pelo conhecimento e o aprendizado com os povos não muçulmanos. Esse respeito, esse viver em harmonia. Inclusive, o Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos, era um veículo, um livro para estudo e também para conhecimento. Era a base da alfabetização de boa parte da população. Então, boa parte da população aprendia a ler e escrever por meio do Alcorão. E o estudo do Alcorão permitiu o desenvolvimento da teologia, que é o estudo das religiões, de Deus em si, né? Filosofia, a questão do direito, a criação de leis, regras, a gramática, o uso correto das palavras e também da história, compreendendo como era o passado. Muito bem, entre os pensadores muçulmanos, coloquei para vocês Farabi e Khaldun. Farabi, para vocês terem uma ideia, ele foi filósofo, cientista e matemático, e ele foi apelidado de o segundo professor do mundo, tal importância de seus estudos. Agora olha o Khaldun, astrônomo, economista, historiador, jurista, advogado, erudita, teólogo,
Hafiz, matemático, estrategista militar, nutricionista, filósofo, cientista social e também estadista. Olha quantas áreas o cara desenvolveu seus estudos. Então, percebam a importância de você conhecer outros povos, reconhecer as conquistas, as descobertas de outros povos para respeitar a eles. Por isso eu digo, a história serve muito para isso, você conhecer outros povos e também respeitar. A valorização do conhecimento proporcionou o quê? Que os árabes se destacassem em vários campos da ciência, como o caso da matemática, a química e também a medicina. Vamos então conhecer um pouquinho desses aspectos na aula de hoje, dando continuidade. Na matemática, para vocês terem uma ideia, eles aprimoraram, ou seja, melhoraram e ainda espalharam uma criação dos hindus, que é fundamental e utilizamos até hoje, os algarismos indo-arábicos, os algarismos de 0 a 9, os números, gente. Foi uma criação ali junto aos hindus. Eles desenvolveram também, briguem com eles, a álgebra e a trigonometria, o uso da letra X para representar uma incógnita. Quando a gente não sabe o valor que a gente coloca o X nas equações, vocês ainda não chegaram lá, mas do ano que vem em diante, acredito que vocês vão ver a tal da Bhaskara, vocês vão ver o que é trocar os números por letras. E a classificação das equações, né? Equação de primeiro, segundo grau e assim por diante. Então, criação deles. Quando vocês forem fazer seus cálculos, briguem com eles, não briga com o professor de matemática, não. Muito bem, continuando na questão dos conhecimentos. A questão da química. Eles criaram a água de rosas, que era usada nos cosméticos e também na culinária. O vinagre é a criação deles, o sabão e também o álcool. Eles abriram farmácias que ofereciam medicamentos em forma de pomadas, elixires, pílulas e também inalantes. Entre os químicos mais importantes da comunidade muçulmana está o persa Jabir Hayyan. Eles realizaram pesquisas na área também da alquimia e seria um estudo de substâncias orgânicas, ou seja, presentes na natureza, para obter o tal elixir da longa vida, que eu iria tomar para viver por muito tempo. Por meio dessas pesquisas, desse desenvolvimento da alquimia, muitos medicamentos também foram descobertos, tá? Sobre a medicina, também desenvolveram o conceito de hospital, entendendo que o hospital seria um local para tratamento dos doentes, para a prática e também para o ensino da medicina. Até então não tinha essa questão do hospital, um lugar para tratamento dos doentes. São os árabes muçulmanos que desenvolvem esse espaço. Eles também desenvolveram instrumentos cirúrgicos e estudos sobre a anatomia e a fisiologia humanas. A anatomia, quais são os órgãos, e a fisiologia no sentido de como eles funcionam. Eles desenvolveram muitos estudos, em especial o corpo feminino, principalmente na questão da fecundidade, da questão da criação, da geração de uma nova vida, gestação, entre outras informações. Desenvolveram a anestesia e ainda conhecimentos sobre o sistema nervoso óptico do olho, da visão, como que funciona.
sobre a literatura árabe. Isso é muito interessante. Já ouviram falar sobre As Mil e Uma Noites? Essa obra é composta por uma coleção de contos escritos entre os séculos 13 e 16. Trata-se da história de um rei, o Périsa, que foi traído pela esposa e mandou matá-la. Na cabeça dele, todas as mulheres não prestavam. E ele decidiu que a partir daquele momento, toda noite ele iria passar com uma mulher diferente e que ela seria degolada na manhã seguinte. Entre as várias esposas que ele teve, ele acabou casando com Sherazade, que foi a mulher mais esperta que ele teve. O que ela fez? Ela contou um conto para ele, contou uma história, mas acabaram dormindo. Ela foi contando com o propósito de não contar a história inteira, para que no outro dia ele tivesse o interesse de entender como ela continuava. E assim foi sucessivamente, vários contos que um dava sequência ao outro, e a Sherazade acabou escapando da morte, e para continuar vivendo, para continuar viva, ela acabou escrevendo contando histórias por 1001 noites. Foi quando o rei se apaixonou por ela e eles acabaram vivendo felizes para sempre. Mas isso é tem bastante destaque na literatura árabe. Entre os contos da obra As Mil e Uma Noites destacam-se o Aladim, a Lâmpada Mágica, Simba, o Marinheiro, Ali Babá e os 40 Ladrões, entre outros inúmeros contos. Sobre a influência da língua árabe na nossa língua, no português. Várias palavras de origem árabe acabaram sendo incorporadas ao nosso vocabulário. Muitas delas a gente identifica por meio da partícula ao. Não vou colocar como uma sílaba, porque em algumas palavras ela precisa de mais letra para formar uma sílaba, tá? E não é necessariamente um prefixo, porque também em algumas palavras ela muda um pouquinho a função. Mas palavras de origem árabe, alambique, álcool, alface, alfaiate, alfândega, álgebra, algodão, almofada. Mas também tem algumas variações, porque no árabe ele tem o ao na frente, mas no português não. Caso de açougue, açúcar, percebam, alzúcar, arroz, o arroz, azeite, azeitona. E outras palavras também de origem árabe que não tem o ao. Café, fulano, gazela, jarra, xadrez, xerife. São palavras que utilizamos hoje e têm origem na língua árabe. Por quê? Muitos dos africanos que foram trazidos para cá à força, escravizados, eles tinham sim contato com o mundo muçulmano, com os islâmicos, e também tinham aderido a essa religião e falavam alguns dialetos, algumas palavras que chegaram para cá, foram se misturando ao português, que o português de Portugal é diferente do nosso, e assim por diante. Na próxima aula, começaremos a falar sobre o feudalismo. Como que foi a formação desse mundo feudal que dominou a Idade Média e como se tratava a parte da política, economia, sociedade e assim por diante. Agora vocês devem realizar a atividade referente a esta aula, que tem por objetivo revisar todo o assunto de hoje, mas também fixar algumas informações que com certeza serão utilizadas em assuntos próximos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!